O Estadão revelou essa semana que o novo ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, em frente a 8 fazendas dele e da família. O dinheiro também foi usado para construir uma pista. Ao prestar contas, o ministro informou que as viagens foram feitas por 3 cabos eleitorais no Maranhão. Só que os nomes das pessoas que estavam lá são de um casal e da filhinha deles de 10 anos de idade, que moram em São Paulo e dizem que não fazem a menor ideia de quem seja Juscelino Filho. Não conhecem o político. Juscelino Filho nunca foi um deputado de grande relevância na Câmara. Nos últimos 4 anos apresentou 6 projetos de lei. Entre eles, o que estabelece o Dia Nacional do Cavalo, animal criado em suas terras. Ou seja, ele nunca teve influência nas discussões nacionais, muito menos no setor de radiodifusão, que é abarcado pelo ministério do qual agora é o gestor. Mesmo assim, Juscelino terá em suas mãos uma pasta que vem com um orçamento de 3 bilhões de reais por ano. Mas por que um deputado do baixo clero foi parar em um ministério tão importante? Juscelino Filho entrou na cota de indicações do União Brasil, que, além dele, indicou Daniela do Vaguinho para o turismo e Valdez Góes da Integração e Desenvolvimento Regional. O lobby pelo seu nome foi feito por um grupo de parlamentares que incluía o senador Davi Alcolumbre e a deputada Daniela Cunha, filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E o União Brasil conseguiu emplacar 3 ministros no governo Lula: Comunicação, Turismo e Integração Nacional. Para entender melhor esse caso específico e alguns desdobramentos, vamos conversar agora com o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman, que cuidou das investigações jornalísticas junto com os colegas dele em Brasília, Vinícius Valfré, Júlia Afonso e Tássio Lohan. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bem, Manuel, e por aí? Tudo bom. Quero começar a conversa com você, Daniel, te pedindo já para explicar porque tem um personagem novo na história, um novo capítulo dessa série de reportagens que mostram supostas irregularidades no manejo de verba pública pelo deputado licenciado e atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Queria que você contasse para a gente esse novo personagem que surge, esse Diogo Tito. Exatamente, Manuel. E esse personagem, ele traz um resumo do que significa o esquema do ministro das Comunicações, que é o orçamento secreto dentro do governo Lula. O ministro recebeu um amigo de infância no dia 11 de janeiro, já como titular da pasta. O encontro ocorreu no gabinete dele no Ministério das Comunicações. Esse amigo é o Diogo Tito. Ele é dirigente do União Brasil, o mesmo partido de Juscelino Filho, e ele é sócio oculto de uma empresa que levou 3 milhões do orçamento secreto lá em Vitorino Freire, que é a cidade do ministro e onde a irmã, Luana Rezende, é prefeita. A empresa Mubarak venceu 2 licitações para pavimentar estradas que foram beneficiadas por emendas do orçamento secreto patrocinadas pelo ministro das Comunicações, que é deputado federal. Só que essa empresa concorreu nas licitações, levou os contratos em nome de um laranja. O sócio da empresa no papel é um jovem de 23 anos que foi beneficiário do auxílio emergencial na pandemia. E o verdadeiro sócio, o Estadão encontrou esse nome cruzando os dados da empresa com a Receita Federal e também com a Justiça Eleitoral. E aí daqui a pouquinho a gente vai entender por que a Justiça Eleitoral também está aí, né, com essas informações. É que o verdadeiro sócio dessa empresa que levou os contratos, que recebeu os recursos patrocinados pelo ministro, é um amigo pessoal dele, um amigo de infância que não aparece, mas que, na verdade, é o verdadeiro dono dessas obras a serem tocadas lá na cidade de Juscelino, Emanuel. Daniel, e se sabe o teor desse encontro na agenda no dia 11? Imagino que o ministro não tenha publicado exatamente esse encontro, né? O ministro não publicou a agenda, essa reunião na agenda oficial,
mas o próprio empresário e amigo publicou uma foto nas redes sociais. E as redes sociais é um grande problema, né, Emanuel? A sua vida toda está lá. A sua mãe pode não saber o que você está fazendo, mas os seus seguidores sabem. E lá no Instagram, ele publicou essa foto com o ministro, dizendo que era uma reunião produtiva, que em breve estaria trazendo frutos para o Maranhão nessa reunião. O empresário confirmou à reportagem que ele é o verdadeiro dono da empresa e ele está dizendo que foi recebido pelo ministro para tratar de assuntos políticos do União Brasil. Já que ele é dirigente do União Brasil, os dois são dirigentes do União Brasil e trataram de questões políticas. Bom, aí já é estranho, né? Porque o ministro receber no gabinete do Ministério de Comunicações seus aliados políticos já para tratar de questões partidárias, e ele está dizendo que já era para tratar das eleições municipais de 2020, porque esse empresário quer ser prefeito da cidade de Codó, no Maranhão, aí já é estranho. Mas é um empresário que tem negócios beneficiados diretamente com essa articulação política perante os seus aliados, perante a sua audiência nas redes sociais. Ele não tem falado sobre isso, né? O que está acontecendo agora é muita movimentação de bastidor, porque ele se reuniu com algumas pessoas próximas nos últimos dias, se dizendo surpreendido, dizendo que não fez nada de errado, aquela coisa toda, né? Dizendo que as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, as contas de campanha, dizendo que todo mundo usou orçamento secreto, então ele não seria uma peça, um ponto fora da curva nessa questão. O Lula teve que atender a União Brasil na formação dos ministérios. Ele está dizendo agora que isso pode ser usado, essas investigações, as informações que o Estadão trouxe, podem ser usadas como fogo amigo para quem não queria o Juscelino Filho no governo. São as versões, né? Mas, além do Juscelino Filho, o governo está em silêncio, né? O Lula está em silêncio, os integrantes do governo não estão querendo mexer nesse assunto agora, porque o Lula precisa angariar apoio para a reeleição de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado e de Arthur Lira na presidência da Câmara. Então, mexer com o ministro do União Brasil, que é um partido-chave nessa composição de uma base de apoio no Congresso, pode complicar a vida do governo nesse início. Muito bem, Daniel Vetterman, repórter do Estadão, explicando pra gente toda essa trama envolvendo Juscelino Filho. A gente segue acompanhando os desdobramentos e essa crise aí no início do governo Lula. Muito obrigado, viu, Daniel? Parabéns para vocês e bom trabalho por aí. Muito obrigado, um grande abraço. Em nome da governabilidade, Lula ofereceu 9 ministérios ao MDB, PSD e União Brasil. Juntas, as siglas têm 143 deputados e 31 senadores e compõem a base de sustentação do governo petista. Mas essa distribuição de cargos no governo em troca da governabilidade tem custado caro a Lula. Outra indicação do União Brasil, a deputada Daniela do Vaguinho, que assumiu a pasta do turismo, tem sido acusada de ter ligações com a milícia do Rio de Janeiro. Desde a nomeação de Daniela Carneiro, do União Brasil, para o comando do turismo, as denúncias que ligam o nome da nova ministra a milicianos no Rio de Janeiro não param. Daniela e seu marido, o prefeito Wagner Carneiro, de Belford Roxo, no Rio, já foram alvos de diferentes investigações nos últimos anos, como abuso de poder político e econômico, além de organização criminosa, fraude em licitações e peculato. Ao todo, dos 37 ministros nomeados por Lula, cerca de 19 já tiveram algum problema com a justiça. No entanto, na grande maioria dos casos, os políticos conseguiram reverter sentenças ou tiveram seus inquéritos arquivados. Esse é o caso de Valdez Góes, já citado aqui no podcast. Em 2010, quando era governador do Amapá, foi preso acusado de ter desviado 300 milhões de reais da educação. Foram transferidas para Brasília as 18 pessoas acusadas de desviar verba da Secretaria de Educação do Amapá. Entre elas, o governador e o presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Ele foi solto 10 dias depois e, em 2017, o Supremo Tribunal de Justiça rejeitou todas as denúncias relacionadas ao caso. Afinal, vale tudo pela governabilidade? Lula não poderia ter exigido que os partidos indicassem pessoas sem problemas éticos? Sobre o assunto, vamos conversar com Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Emanuel. Sempre um prazer falar contigo. Professor, o caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é tratado até aqui, enquanto gravamos aqui a nossa conversa, como se ele não existisse, assim, no absoluto silêncio, pelo menos de forma pública. E eu queria iniciar o nosso papo te perguntando, isso é do jogo político, para ver se a coisa vai esfriar sozinha, ou Lula falha ao não assumir a responsabilidade sobre um membro do primeiro escalão do seu governo pego em tantas irregularidades, professor? Eu acho que esse silêncio, ele diz muito, né? Às vezes o silêncio fala mais do que alguém que é eloquente, né? Vamos pensar o seguinte, existe também no primeiro escalão a ministra do Turismo, que também logo de início, na largada do governo, ela já também enfrentou problemas por ser relacionada aí a figuras não tão republicanas, segundo consta, né? Alguns milicianos, mas o ex-presidente Lula, ele veio a público e, inclusive, deixou as coisas mais tranquilas. Dessa vez, esse silêncio deve implicar que algo pior para o ministro deva acontecer. Porque se não acontecer, aí pode se iniciar um processo de deterioração deste início de governo, né? Porque, assim, o governo Lula, ele está sendo verificado, observado com uma lupa. E qualquer desvio, qualquer derrapagem vai ser elemento de artilharia para a oposição. Então eu imagino que neste caso, pelo menos os indícios são mais fortes do que da ministra do Turismo. E eu acredito que se as coisas ocorrerem dentro da lógica política, em breve nós vamos ter surpresas e desagradáveis para o ministro, que provavelmente pode deixar o governo. Esse silêncio também diz muito sobre esperar o resultado da escolha dos presidentes para a Câmara e para o Senado também, professor? Pode ser com relação a isso e também pode ser relacionado, Emanuel, ao fato de que o presidente queira mais informações. Vale ressaltar que são muitos ministros e esse especificamente não é da cota dos petistas ou dos partidos que são hegemonizados pelo PT. Então, provavelmente, aí é uma reunião de indícios, a possibilidade, até mesmo o presidente Lula havia dito numa reunião, né, que se alguém fizesse algo errado, seria convidado a se retirar, mas que ele não deixaria ninguém sozinho. Então, provavelmente, estão aguardando que este ministro explique o que aconteceu com os recursos do orçamento secreto e por que determinado trecho de estrada que leva a sua fazenda foi asfaltado. Então, quer dizer, é uma situação complicada, né, que de antemão já deixa ele numa situação, ele ministro, numa situação política difícil, e o presidente Lula, com tantos ministérios, tem que administrar, porque no limite a escolha é sempre dele. Professor, a construção de governos de coalizão, e a gente sabe que na democracia é assim que funciona, mas num sistema partidário muito fragmentado como o nosso, acaba acarretando nesse tipo de ônus. E aí eu te pergunto, nesse sentido, o Lula é mais vítima ou ele foi inexperiente a aceitar o Juscelino Filho? Veja bem, não existe inexperiência na figura do Lula. Até uns dias atrás eu falei isso ao vivo na televisão, né, que eu tenho 44 anos e o Lula é presente na vida política desde 89. Em 1989 eu tinha 11 anos, você era mais garoto ainda, era uma criança e o Lula já estava na política. Então, assim, não é inexperiência. Veja só, existe aí uma discussão, Emanuel, que foi no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique, para governar, ele do PSDB, teve que fazer alianças com o antigo PFL, muita gente no PSDB, inclusive a falecida Dona Ruth, não gostou da aliança com figuras que eram remanescentes do regime militar. E o Fernando Henrique disse o seguinte: as forças do atraso, elas existem e estão no Congresso. A grande questão é se você deixa o atraso liderar você ou se você lidera o atraso. Então, de uma forma ou de outra, você tem que dialogar, você tem que negociar. Veja o que aconteceu. O Fernando Henrique,
praticou o presidencialismo de coalizão, o conceito já bem explicado do Sérgio Abranches. Depois, o Lula foi dentro da coalizão, mas acabou indo para o presidencialismo de cooptação. Por meio do mensalão, ele cooptou, ele comprou apoio político. À época, o ministro Joaquim Barbosa definiu como uma quadrilha no poder. E aí, pela questão dessa definição e do domínio dos fatos, o José Dirceu acabou assumindo praticamente quase tudo ali e teve sua vida política arrebentada a partir de então. O bolsonarismo não quis nem o presidencialismo de coalizão e nem o de cooptação. Ele foi para o presidencialismo de confrontação. Só que tanto confrontou que ficou na iminência de sofrer um processo de impeachment, especialmente na pandemia. E aí o Bolsonaro se entrega rapidamente aos braços do Centrão e passa também, via orçamento secreto, a cooptar apoio político. Então a grande questão é, isso faz parte da política. Como você negocia, se você negociar dentro de princípios republicanos e elementos democráticos, quando você tem a suspeita, você espera a pessoa se explicar. Se não houver explicação e de fato os indícios forem fortes, você tem que pedir para se retirar. Faz parte do jogo da democracia e da política no Brasil e no mundo. Eu te perguntei do inexperiente, eu entendi a sua resposta, né, pela trajetória que tem o Lula, mas é mais no sentido permitir que alguém vá para o primeiro escalão do governo, no ministério com bastante dinheiro importante, no Ministério das Comunicações, alguém que tem um perfil nem um pouco alinhado com a pasta, tecnicamente conhece muito pouco da pasta, não tem formação, não necessariamente precisa ter, mas nesse caso é diametralmente oposto, e aí com todo esse passado problemático de irregularidades. Não fazer esse pente fino antes, nesse sentido, não é um erro flagrante para um início de governo, Prando? Aí nós temos duas possibilidades, né? Eu ainda duvido que tenha sido inexperiência, ou a informação de qualidade deste pente fino não chegou ao presidente, ou chegou e ele pagou para ver essa aposta. Se ele fez isso, também não é inexperiente. Agora, tem que cortar na carne, porque se isso se repetir outras vezes, vai desmoralizando um governo que ainda não tem uma agenda propositiva. Por que eu estou dizendo isso? Nesse primeiro mês, eu escrevi um artigo agora de manhã sobre isso, praticamente o governo Lula teve uma agenda reativa. Teve que reagir aos ataques do 8 de janeiro, tem que reagir em relação à questão dos Yanomamis, acaba tendo que reagir a temas que, quando ele resgata o golpe no impeachment da Dilma, ou seja, não é uma agenda propositiva. Se além de não ter essa agenda tão propositiva, isso começa a se avolumar, traz problemas. O senhor citou até a ministra do Turismo e agora esse caso do ministro das Comunicações, dois casos que envolvem o Partido União Brasil. Está com prazo de validade esse suposto apoio do União Brasil ou participação do União Brasil no governo? Não dá para dizer que está com prazo de validade, porque dali vai muita negociação. Como União Brasil surge da conjugação de duas siglas, existem quadros, inclusive talvez até com mais qualidade técnica, como você até coloca do fato ali do ministro ter pouca aderência a esta temática do governo, né? Agora, eles podem ser substituídos ainda na mesma cota. Tem uma coisa que é fundamental, o poder é sedutor. Então todo mundo, em maior ou menor grau, quer participar ou quer ter algum naco de poder. Então, a União Brasil pode substituir um desses ministros ou pode substituir e continuar ali tendo a participação nesta coalizão que não era aquela coalizão que se esperava, pelo menos no discurso do Lula em campanha. Prando, para a gente finalizar, queria te ouvir um pouco sobre esse perfil de político que a gente vê encarnado no Juscelino Filho, que é um dos perfis mais comuns na nossa história política brasileira, que é de alguém que já nasce em berço político e consegue se perpetuar no poder. Esse caso é emblemático e mostra que renovação na política no Brasil é um negócio a longo prazo ainda, Prando? A renovação política ela é difícil e isso que você coloca, né? Então alguém diz assim, mas olha só, ele é um jovem político, mas é um jovem político que nasce no berço de uma família tradicional e com poder numa determinada região do país. Então a política brasileira, em que pese estarmos no século XXI, que é uma sociedade hiperconectada, é uma política que tem elementos que são quase que coloniais, né? Da força dessas oligarquias políticas. Alguns sobrenomes de políticos brasileiros estão aí há 100, 150 anos, quando não mais do que isso,
das capitanias hereditárias, né? Então, o que acontece? De fato, esses elementos somam-se àquele que você falou de uma quantidade enorme de partidos. Então, os partidos políticos acabam tendo pouca democracia interna. Então, é até uma contradição em termos, né? Falar que um partido que existe para, no ambiente democrático, disputar o poder, tem uma concentração de poder e pouca democracia interna. Esses partidos passam a ter chefes, passam a ter os seus caciques ou grupos, e isso acaba colocando obstáculos para os mais jovens, para as mulheres, para os negros, para a comunidade LGBTQIA+, ou seja, são todos aqueles que historicamente foram colocados à margem do poder e têm dificuldades de ascender. E muitas vezes nós temos jovens e figuras brilhantes que acabam indo para a iniciativa privada porque acredita de antemão a política é suja ou corrupta. Então existe um conjunto de fatores, Emanuel, que formam uma cultura política que acaba, de fato, trazendo este perfil que é muito mais comum do que se imagina. Né? E aí você tem algumas famílias em regiões do Brasil que vão alternando o poder de mandato para mandato, mas quando você olha quem foi prefeito de uma cidade ou governador, você tem 2, no máximo 3 famílias que praticamente dominam. Isso depende de reforma política, depende da própria consciência política do cidadão, que deveria levar mais em consideração a escolha dos seus representantes. Muito bom, Rodrigo Prando, cientista político do Mackenzie, mais uma vez atendendo aqui ao nosso podcast. Obrigado pelo papo, sempre muito bom, professor. Obrigado, Emanuel. Um abraço para você, para todos os ouvintes do podcast e também para a equipe técnica. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira. 1º de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laura Kaperhulnischki. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.